O início da igreja pentecostal aqui em Serrambi foi Pedro de Lima, que anunciou a palavra de Deus, que trouxe a palavra de Deus para aqui, lá na igrejinha, que tinha uma igrejinha ali na praia, e ele foi que anunciou tudo, foi ele que fez tudo, trouxe a palavra de Deus, e se fez tudo lá. Foi uma maravilha, um homem abençoado por Deus, e ficou a igreja abençoada por Deus, e ali se começou a se louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus fazer presente. José Antônio Silvestre é uma pessoa de Deus, vivia pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, com o Divino Espírito Santo. Ele se servia para tudo, fazia tudo pela igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele era abençoado e era homem de Deus. E por causa dele, a misericórdia de Deus, foi que a igreja aqui cresceu. No início, a igreja não era essa igreja assim, avivada. A igreja não era assim. Mas papai tinha o cuidado de ensinar a palavra, mesmo na época que a igreja era, não só tinha o nome de pentecostal, mas não era uma igreja pentecostal na verdade, tinha só o nome. Mas, mesmo assim, a palavra era tudo na vida do meu pai. Ele ensinava tanto para a igreja, ele era presbítero na época, então ele ensinava como andar, como estar, como se estar na rua, como estar na igreja, como entre os amigos. Isso aí era uma coisa que ele tinha nele para mostrar que nós éramos pessoas cristãs, evangélicas, uma pessoa diferente. Eu lembro, estava eu, ele e o saudoso Odócio, irmão Odócio também. Ele disse, olha, tem uma coisa, vamos fazer um jejum e uma consagração de 3 dias. Ele falou mesmo assim. Aí eu, como criança, eu ouvi ele falando com o irmão Odócio. Aí eu também vou entrar nesse negócio aí. Mas eu não consegui fazer o tempo que ele fez, mas eu lembro que os dois fizeram, eu não sei se fizeram 3 dias ou mais, eu sei que papai, mesmo no dia a dia, trabalhando, porque papai amanhecia o dia, ia para os coqueiros tirar coco, quando chegava, ia muitas vezes, ainda ia para o mãe, porque a família do papai era muito grande, mas mesmo assim, era aquele homem que não deixava o pé do Senhor, sempre orando, nos ensinando a fazer a obra. O avivamento da igreja, ministério pentecostal, todo o ministério começou em Serrambi, através de um sonho que papai teve. Todo avivamento da pentecostal começou em Serrambi, por isso que tive uma grande perseguição. E depois que saiu de Serrambi, a igreja segunda, que começou a ser avivada, foi aquele Ponte Cavalho. A Serrambi primeiro, segundo foi Ponte Cavalho, terceiro foi Nossa Senhora do Ó. E Camela, eu acho que foi muito depois. Eu lembro que ele chamou a igreja para passar 8 dias em jejum. Eu participei deste evento. A igreja Serrambi foi renovada com o Espírito Santo. Veio o pastor de Camela, José Inácio, e não lembro o pastor de Sarinha que veio para proibir a igreja Serrambi da glória a Deus. Mas ele insistiu e Deus zelou, quer dizer, Deus, através do Espírito Santo, não deixou que isso acontecesse. E através desse grande movimento, hoje se expandiu por todo o ministério pentecostal o avivamento nas igrejas. Para uns foi espanto, porque não acontecia. Aquilo não acontecia, pessoas ser batizadas no Espírito Santo, pessoas dando glória a Deus, pessoas falando língua estranha. Antes ninguém via isso. E para alguns foi um espanto, não só para a igreja em Serrambi, como fora de Serrambi. Porque eu lembro que até pastores veio aqui para saber o que estava acontecendo aqui em Serrambi. O que estava acontecendo. Mas era um avivamento que estava acontecendo neste lugar. E Deus operou maravilha. E a partir dali, Deus operou e ainda opera maravilha até o dia de hoje. Ele teve a visão, Deus revelou a ele, mas no momento que Deus revelou a ele, ele chamou pessoas que estavam ao seu lado para se juntar a ele, para que crescesse. E com certeza isso aconteceu. Papai e alguns irmãos na época juntou-se
para fazer isso acontecer. Porque não foi só uma pessoa. O avivamento foi através dele, mas teve pessoas envolvidas que se consagrou, que fez jejum, que não era acostumado a fazer essas coisas. Aí Deus começou a trabalhar na igreja da congregação em Serrambi. Eu lembro que quando o início daqui, isso aqui era um terreno baldio, isso aqui na época era uma rua. Isso aqui era uma rua. Então, quando o papai ele se interessou para pedir ao proprietário, isso aqui foi uma grande perseguição. Então, isso aqui era um terreno baldio, como uma rua, através de João Líria e outros pessoas que levou até ele para conversar com o Belaceda, que era o proprietário. Então, chegou a uma conclusão de ceder esse terreno para construir a igreja. Porém, a igreja não tinha condições. Aí, através do pastor José Inácio, que veio aqui, conversou com o papai e teve a ajuda de um prefeito, no Betinho, na época, que ajudou a começar essa igreja. Eu participei da pedra fundamental dessa igreja, então isso foi coisa marcante para nós. Hoje ter aqui essa igreja é uma honra, porque foi papai que, na verdade, primeiramente, através de Deus em sua vida, que ergueu essa igreja em Serrambi, aqui neste local. Me traz muita lembrança quando tudo começou aqui, que essa igreja, ele conseguiu, com muito esforço, ele conseguiu esse terreno doado pelo dono, proprietário daqui de Serrambi, Homero Lacerda, e foi uma luta muito grande, uma grande perseguição, que queriam tomar o terreno e não aceitava que tivesse uma igreja aqui, e ele lutou muito, lutou bastante. E eu era uma adolescente e lembro bem quantos jejum ele fez para essa igreja hoje estar de pé, né? Eu e todos meus irmãos, vi a luta dele. E ele conseguiu, com muito esforço, ele conseguiu a posse, né? E com os irmãos, os auxiliares no tempo, os presbíteros, a construir. Foi muito importante, e até quando eu venho falar da história do meu pai, saudoso pai, José Antônio Silvestre, eu fico até emocionado, porque eu fui criado numa casa que vivíamos diante dos pés do Senhor. Vivíamos se alegrando porque papai e mamãe era uma pessoa que não deixava, não ia para a igreja sem deixar a gente em casa, sempre levava. Eu lembro que a gente sempre ia para a feiteira, papai tinha uma égua, a gente botava nos caçoar para a gente ir para a feiteira, para não ficar em casa. Quando chegava lá, o culto era um culto diferenciado. Papai é aquela pessoa que orava, chamava a pessoa para orar, e a gente cresceu esse entendimento da palavra de Deus. Eu tive toda a experiência da vida espiritual com meu pai. Meu pai era um homem que sempre estava na casa do Senhor, em casa, sempre dando lição a gente, lição espiritual, sempre estava lendo a palavra de Deus. Ele não passava um dia sem ler 4, 5 vezes a palavra de Deus. Sempre que ele estava em casa, de vez em quando ele ia para o quarto e começava a orar, e isso ensinou muito a nós, os seus filhos, e pela misericórdia do Senhor e a lição dele, somos hoje todos evangélicos, vivemos na presença dele, foi através do meu pai, experiência que tivemos com o meu pai. Que ele incentivava muita gente a orar, a gente orava muito, bastante. Ele mandava a gente orar pelo batismo do Espírito Santo, para que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, e ali a gente orava muito. E um certo dia ia ter uma vigília em Sibiró. Aí, antes dessa vigília, eu lembro que eu fiz uma oração. No meu quarto, eu orava, e ali o Senhor me tomou com o Espírito Santo. E ali eu falei línguas, antes de ir para a vigília. E marcou muito a minha vida. Papai era um homem que Deus deu vários dons a ele, dons de visões, dom de cura, dons de visões. Papai, acontecia que a gente estava na igreja, pai, isto está acontecendo aqui, isto vai acontecer, e acontecia de verdade, não era para acontecer depois, não, era no mesmo dia que ele fazia. Tinha pessoa enferma
E pai disse, olha, vem para aqui que eu vou orar. E papai tinha esses dois. Para orar, para tirar demônio, ele era um homem que fazia isso. Orava, as pessoas chamavam ele orava e o demônio saía. Tenho muita experiência com meu pai, muita lembrança, mas uma grande experiência foi na igrejinha da Feiteira, uma vigília, que a gente sempre fazia vigília na Feiteira, e ele chegou lá e numa oração ele disse, 2 pessoas aqui vão receber o batismo com o Espírito Santo, e na mesma hora eu recebi. Eu fui a primeira a receber o batismo com o Espírito Santo nesse dia, e logo após, outra menina que era Iraci, que não lembro de quê. Iraci alguma coisa, que ela morava aqui, e a gente estava na igreja, e nós duas recebemos o batismo com o Espírito Santo no mesmo dia, e ele falou 2 pessoas, e essas 2 pessoas receberam. Todo o cuidado que papai tinha com a igreja e que os irmãos, na época, a igreja não é feita hoje. Hoje a igreja está moderna, mas na época papai tinha um grande cuidado com a igreja. Os irmãos, as irmãs, as jovens não podiam usar um brinco, que ele não aceitava. As irmãs não podiam usar uma saia curta, que era ordem mesmo, e na verdade aceitava. Dava ordem e as jovens adolescentes aceitavam. Usar uma saia com rachão, como é que chama, lachada, não aceitava. Até paletó, um corte atrás, papai combatia contra isso. Um homem de muita oração. Tudo dele é oração e jejum. Muita dedicação. Até o horário. Quando ele dava 6 horas, ele queria todo mundo em casa já pronto, já tinha jantado, já tivesse jantado e pronto para ir para a igreja. Ele não aceitava que a gente atrasasse de jeito nenhum, porque ele sempre dizia, primeiro a obra do Senhor tem que ser pontual, a gente tem que se dedicar ao Senhor, a obra do Senhor, e ser pontual para começar na casa do Senhor e começar o trabalho na hora certa. Viver ao lado de um homem de Deus como papai era uma honra para nós. Todos os filhos obedeceram a ele. E uma coisa que ele tinha um grande cuidado com os filhos, ele não se desviasse. Não se desviasse. Todos ele aconselhava, conversava com todos para não desviar-se. Até tive alguns que desviou, mas através de sua oração, todos voltaram. Até quando ele veio a falecer, todos já estavam na presença do Senhor. Ele tem o prazer de ver todos os filhos servindo ao Senhor. Sempre que alguém chamava ele as pessoas estavam com enfermidade, com alguma coisa em casa, algum problema em casa, e ele ia lá e orava, e aquele problema acabava, aquela enfermidade acabava, aquela pessoa era curada. Isso marcou muito a minha vida, porque eu via o meu pai orar e as pessoas receber através do meu pai, pela misericórdia de Deus, receber a cura. Pronto, uma da experiência marcante que eu tive com ele teve várias. Uma das é que muitas vezes papai saía de Serrambi tinha convite, saía de Serrambi para ir como Sibiró, muitas vezes para a Feiteira, orar para alguém que estava em processo de demônios. E muitas vezes eu fui com ele e através da oração dele a pessoa voltava ao normal. Eu fui algumas vezes para Sibiró, que na casa a turma jogava lama, coco, pedaço de madeira, muitas coisas, aí papai orava, e normalmente todas as vezes que ele orava, Deus usava ele e o espírito imundo saía. Então isso era um grande exemplo que hoje me traz em memória, em lembrar dessas coisas, que ele tinha esse dom de orar por pessoa endemoniada e realmente a pessoa era restaurada. A gente andava quilômetros a pé para buscar ao Senhor, como em Camela, Sibiró, Ipojuca, Nossa Senhora do Ó, Sirinhaém. A gente ia a pé com ele. Papai convocou a igreja, que a igreja não podia permanecer mais daquele jeito, uma igreja que não dava glória, que não se alegrava, que só vivia, era parada mesmo. Se uma pessoa desse uma glória mais alto, já era chamada a atenção, pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo, e isso não estava dentro da Bíblia, porque
Joel já falou que ia acontecer. Achavam que o acontecido ficou lá na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Mas esse aí, a Bíblia fala que era para todos, e para a honra e glória do Senhor, aconteceu e se expandiu. Daqui, Serrambi passou a Ponte de Carvalho, outras igrejas, e hoje a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus é a igreja, uma das mais avivadas hoje, é a igreja nossa, o nosso ministério, porque Deus operou maravilha, e isto começou aqui em Serrambi. É por isso que eu me alegro, sempre quando eu estou em casa, eu me alegro só em pensar como era a vida de papai antigamente.